Vamos ler, Mateus 4,18. Diz assim a Bíblia Sagrada: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Eu quero falar nessa noite sobre como Jesus restaura uma pessoa. Você já parou para pensar? Alguma vez esse pensamento aqui passou na sua mente? Eu estou me tornando a pessoa que Jesus quer que eu seja? Então é tipo assim, presta atenção nisso aqui. Está aqui o Lucinho que Jesus sonhou que eu fosse. E está aqui eu hoje. Esse Lucinho de hoje encaixa naquilo que o Senhor sonhou que eu fosse hoje, com a idade que eu tenho hoje, tendo ouvido os sermões que eu ouvi até hoje, tendo sido criado por pais cristãos, tendo acesso a tudo que eu tenho hoje. Será que eu estou me tornando? Será que eu estou sendo restaurado para ter essa imagem e semelhança do meu Pai, do meu Criador? Será que eu estou me tornando esse Lucinho cada ano? Ou será que eu estou ficando com a imagem cada vez mais distante daquilo que eu devo ser? Eu não paro de pensar nisso há muitos anos. Aí eu cheguei a algumas conclusões. Primeiro, se tem alguém me atrapalhando, número 1, não é o capeta, sou eu mesmo. Eu sou meu maior sabotador. Muitas vezes eu e você criamos uma imagem do que queremos ser e começamos a procurar essa imagem que não é a imagem que o Senhor sonhou que você fosse e que eu fosse. Por exemplo, eu conheço um cara, ele é o meu sonho de consumo, esse cara. Eu queria ser ele. Ele é tão rico, mas tão rico, mas tão rico, mas tão rico, mas tão rico, que ele almoça todos os dias com todos os filhos e todos os netos na mesma mesa. Alguém fala para mim se tem alguma riqueza maior, depois você me informa. Manda um e-mail, manda no meu direct. Mas se tem riqueza maior, eu não conheço. Eu conheço um bando de tonto que tem 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões e não tem com quem dividir. Ou melhor, todo ano tem uma pessoa diferente com quem dividir. Porque a pessoa, gente, não pode subir na vida. Porque se subir, eu tenho 10 milhões, vou ficar com você por quê? Não, próximo. Nós estamos nos tornando a pessoa que Jesus sonhou que a gente fosse. Isso não tem a ver com dinheiro, isso não tem a ver com seus pais, isso não tem a ver com o país onde você nasceu. Ai, pastor, o governo não ajuda. Gente, se tem uma coisa que esse governo faz, é ajuda. Acabou de bater agora, metade da população brasileira recebe auxílio alguma coisa. E quem está pagando essa conta? A outra metade que não. Então, parabéns aí a quem votou e quem elegeu esse pessoal aí, que esse governo dá tudo. Não tem a ver com o governo, não tem a ver com seu pai, não tem a ver com você ser mulher ou ser homem. Tem a ver o seguinte: dentro do coração de Jesus, quando ele morreu lá na cruz, o que ele sonhou que eu me tornasse depois do sacrifício dele? Aí eu escolhi um cara na Bíblia, e eu quero passar por algumas fases da vida desse cara, porque esse cara é o mais perto que tem de mim e de você na Bíblia. Eu quero falar de Pedro. Pedro era esse boletim de ocorrência ambulante. Eu não sei se você sabe, Jesus tinha 30 anos quando ele começou o ministério dele. Os apóstolos todos eram mais novos que Jesus. Então Jesus, na verdade, foi um pastor de adolescentes e jovens. Alguns apóstolos tinham menos de 20 anos. E Pedro parece ser o mais velho. Então Pedro devia ter aí uns 24, 25 anos. Que a gente vê a foto deles na Bíblia e você fala assim: é uns homens de 50 anos. Não é não. Era um culto de adolescente aquilo ali. E Pedro, eu acho que quando Jesus falou, eu vou pegar Pedro para transformar ele, era para dizer para cada um de nós aqui: se eu dou conta de Pedro, eu dou conta dessa pedra que é você.
eu dou conta do Lucinho, eu dou conta do Flavinho, eu dou conta da Mariana, eu dou conta do Pedro, eu dou conta da Joana, eu dou conta. Fala para quem está do lado, ele dá conta de você, ele dá conta de nós. Então, como que Jesus restaura uma pessoa? Primeiro, nós acabamos de ver aqui, Deus, coloca aí para mim, ponto número 1, Deus restaura a gente com um chamado. Jesus andando na beira do mar, os caras lá trabalhando na empresa deles, Jesus passa e fala assim: segue-me, vocês vão virar pescador de homem. Gente, não elaborou, não veio uma proposta de trabalho oficial, não assinou carta, não explicou se era MEI, se era CLT, se era bolsa alguma coisa, ponchete alguma coisa, nada. Só falou: siga-me. Deixa eu te contar uma coisa sobre o nosso Deus. Ele passa a vida inteira nos chamando. Só que a maioria de nós está ensurdecida. Jesus chama com tanto amor, com tanto carinho. Por exemplo, essa pregação nessa noite é uma forma dele te chamar. Está usando esse vaso simples aqui, esse pinico, para te chamar. A gente geralmente não ouve as pregações, mas você sabe o que Deus faz a gente ouvir? Outras formas. Ele tem outros emissários, né? E um dos melhores que ele tem é os problemas. Quando vem os problemas: Jesus, eis-me aqui, eu te amo, tu és tudo para mim. Eu não quero que o Senhor precise permitir problemas na minha vida para me chamar. Quem entendeu isso? Pedro foi chamado numa situação de trabalho. Ele estava trabalhando: siga-me, e eu vou fazer de você pescador de homem. Ele foi, sim ou não? Foi. Gente, não tem como a pessoa não ser apaixonada por Jesus da primeira vez. O problema é mais embaixo. Ninguém, o mundo odeia Jesus, mas o mundo não odeia o menino Jesus, porque o menino Jesus é fofinho, na manjedoura, com as vaquinhas ao redor. Ninguém odeia também o Jesus que cura o paralítico, ajuda o pobre, xinga os fariseus. Ninguém odeia esse Jesus. Sabe que Jesus o mundo odeia? O Jesus que fala assim: para de pegar o seu dinheiro e gastar com bet. Para de ficar curtindo foto de mulher que não é a sua. Para de ficar falando palavrão no trânsito quando você está dirigindo. Para de menosprezar os seus irmãos e falar mal até da sua mãe e do seu pai. Quando você encontra com esse Jesus, aí o mundo não curte muito. Mas venha, todo mundo vem. O negócio não é simplesmente vir aqui à frente. O negócio é caminhar com Jesus a vida toda. Eu não estou pregando, o título do sermão não é como Jesus salva uma pessoa, não é isso. Eu estou falando de como Ele vai trabalhando com a gente ao longo da vida, para um dia a gente começar a querer parecer com a pessoa que Ele sonhou que a gente se tornasse. Quem entendeu sobre o que é a pregação? Então, primeira coisa, Ele faz um chamado. Jesus já te chamou? Quem aqui Jesus já chamou? Eu acho que Ele me ama muito, que Ele não para de me chamar. Ele não para de me chamar. E engraçado, quanto mais você vai dizendo sim para o chamado dele, mais você vai ouvindo Ele falar. E mais você vai ficando bom em ouvir, mais você vai ficando bom em ouvir. E eu posso te falar uma coisa? Ele tem coisa para falar com a gente todo dia. E Ele nos chama todo dia. Às vezes através do livro do pastor Marcelo aqui, Ele te chama a ser o melhor marido. Às vezes através do louvor, Ele te chama a parar de usar uma playlist do inferno. Ele nos chama de várias maneiras, só que a gente não está ligado. Segunda coisa que aconteceu na vida de Pedro, para Jesus restaurar Pedro, o levou a uma declaração de fé. Jesus levou Pedro a uma declaração de fé. Vou ler para você o que está em Mateus 16:16. Pedro diz assim: Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Além de você ser chamado, Jesus quer que você verbalize uma coisa: a sua fé nele. Jesus quer que você saia do armário. Um dia uma moça me procurou e falou: Lucinho, eu estou namorando um rapaz aqui da igreja, mas ele não colocou nas redes sociais que a gente está namorando, ele não quer usar aliança de compromisso, ele não quer que a gente fale com ninguém,
a gente não está sentando junto no culto. O que é isso? Eu falei, é para responder para você? Vou responder com um barulho, tá? Você vai jogar bola, você vai jogar basquete no Chicago Bulls. Ok? Uma gaiada está chegando aí, se já não chegou. Se ele não quer te assumir, ele quer assumir. Tem muita gente que vai com Jesus aqui e nunca vira para o mundo e fala assim: ó, aqui, quer saber? Eu sou de Jesus, e quem não gostou, um beijo, meus amores. Eu entro hoje no perfil do Instagram dos crentes, tá lá, crente, servo de Deus, escorpião. Que demônio! É escorpião que comeu seu cérebro. A pessoa se diz cristã e vota em pessoas que aplaudem o aborto, que abrem clínicas de aborto. Um dia eu vi uma mulher xingar os homens: vocês homens são muito bravos, vocês é que fazem guerras. Se o mundo estivesse nas mãos das mulheres, estaria muito melhor. O homem só virou e falou assim: aqui ó, acabei de consultar o chat. Esse ano que passou foram quase 100 milhões de abortos ao redor do mundo. Cala sua boca. Quem falou que mulher não assassina? Isso é uma coisa que me deixa... O que uma criança tem de culpa? Ai, mas aí vem aquelas perguntas, né? É a mesma coisa da época do Natal. Ai, mas assim, e se a mãe estiver em risco? Ai, gente, cala a boca. Eu não estou vindo aqui falar dessas exceções da regra, não. Eu estou aqui para falar de gente que está abortando porque não quer aquele problema. Jesus não quer só que você o siga. Ele quer que você vá lá na faculdade e fale assim: eu sou cristão, tá? Isso que você está falando aí, gente, eu fui posto para fora de sala 1 milhão de vezes. Estão falando com um cara que a professora um dia me levou chorando na diretora e falou assim: eu ele, eu não aguento mais. Que ela começou a falar lá que a Bíblia era um... Leia o livro tal, leia o livro tal. Ah, leia a Bíblia, gente, a Bíblia é um livro de lendas. Eu tinha só 17 anos. Levantei a mãozinha e falei: professora, a única lenda que eu estou vendo aqui é a senhora. Sai da sala. A diretora falou: eu vou te passar sem você precisar assistir aula. Eu falei: mas eu quero assistir aula. Você assumiu Jesus já? Já chegou um momento que você falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus, meu Senhor. Esse dia tem que chegar na sua vida. Olha como é que Deus vai restaurando a pessoa. Terceiro, nos lembrando que Ele comanda tudo e não nós. Mateus 16, Jesus pergunta para os discípulos: quem eu sou? Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Mateus 16, 23, que é pouco, no mesmo diálogo, olha o que diz aqui, Mateus 16, 22. Então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas só na dos homens. A mesma boca que confessou Jesus, na mesma conversa, quis comandar Jesus. Pedro falou assim, ele achou assim: eu sou o mais velho, deixa eu aconselhar esse jovem rabino. Não, cara, você não pode morrer não, você é um fazedor de milagre. Tá doido? Olha o que eu vou falar aqui. Muitas vezes você tem que ouvir o conselho de gente que gosta de você e de gente que não gosta, para você entender aonde está a sabedoria. Pedro supostamente estava amando Jesus nesse momento, mas o que Jesus falou com ele? Sua boca está sendo usada pelo diabo. Quando Jesus quer restaurar uma pessoa, sabe o que ele faz também? Ele vai mostrando para a gente que o plano dele é maior do que o nosso. O plano de Pedro era: vamos manter Jesus fazendo milagre, uma hora essa nação vai ser toda transformada. O plano de Jesus era: quero morrer novo, sem casar, sem filho, numa cruz, vou derramar meu sangue, e com o meu sangue eu vou resolver o maior problema da humanidade, que é o afastamento de Deus.
Quando Jesus está restaurando uma pessoa, Ele começa a te falar assim: não, amor, não, você só pensa nas coisas dos homens. Eu tenho um plano de Deus para você. Muitas vezes, posso te falar uma coisa? Nós não queremos o plano de Deus, porque o plano de Deus, você vai ver como é que ele termina aqui. A gente tem um pé atrás, a gente quer conforto, a gente quer felicidade, barriga cheia, celular na mão, controle remoto na outra, mozão do lado, os filhos tudo perto. É isso que a gente quer. E se Deus falar: eu tenho outra história para você? Quarta maneira de Jesus restaurar uma pessoa: com avisos. Jesus vai dando avisos para a gente. Jesus vai dizendo: ei, eu estou vendo um ponto cego na sua vida. Ei, eu quero te levar a enxergar uma coisa que você não está vendo. Ei, eu quero te mostrar um negócio que, se você não resolver, amanhã vai te matar. Mateus 26:34, Jesus diz assim para Pedro. Pedro disse no verso 33: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu: asseguro que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Entenda, gente, Jesus não estava profetizando que Pedro negaria, não. Foi Pedro que quis negar. Porque a gente acha assim: quando Jesus falou isso, aí Pedro foi obrigado a negar. Não, Judas não foi obrigado a trair. Eu creio no livre-arbítrio. Ao contrário dos meus irmãos calvinistas, eu não creio que Deus predetermina pessoas para irem para o céu e para o inferno. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Pedro arreganhou a boca dele, fez igual a gente faz: vem para o culto e canta as músicas mais loucas, mas na hora de viver, Jesus, eu nunca te negarei. Jesus falou com ele assim: eu estou vendo um ponto na sua vida aí, cara, sabe qual é? A sua cantoria não tem vida por trás dela. Seu cristianismo é só de fachada. Você rouba do governo igual todo mundo, você não emite nota fiscal igual todo mundo, você traz sua mulher igual todo mundo, você vê pornografia igual todo mundo, você é igual todo mundo. Então Jesus, quando Ele quer restaurar um homem, Ele vai trazendo ele de volta várias vezes para Ele. Quantas vezes Jesus fez isso aqui comigo? Quantas vezes? Gente, agora imagina, Jesus falou isso para Pedro 3 da tarde. E de noite, tipo 4 horas depois, 5 horas depois, Pedro entra assim num quintal. Já estive nesse quintal várias vezes. É o pátio da casa de Caifás. Estava lá nele há um mês atrás. Aí Pedro está lá, perto da fogueira. Vem uma escrava. Ah, você estava com Jesus? Ele falou: não, não estava não, não sei quem é esse cara não. Aí vem outro: você estava com ele? Não, estava não. Aí vem outra escrava. A Bíblia diz que ele começou a falar maldições e dizer: juro que eu não conheço esse homem. Na nossa caminhada com Jesus, gente, vai ter momentos que nós vamos avançar, mas vai ter momentos que a gente vai andar para trás. E aí Jesus vai lá para tentar te trazer de volta. E Ele não é mau. Ele fala isso porque Ele nos ama, e Ele quer que a gente ande com Ele e que seja restaurado por Ele para sempre. Então, quando uma palavra vem, quando um versículo vem, quando uma mensagem vem, não é para o meu mal e para o seu mal, é porque Deus quer restaurar a gente e quer ver a gente se dar bem lá na frente. Quem quer viver uma restauração completa em Jesus aqui? Nessa noite Ele está dando avisos aqui. Ele está dando avisos. Ele está dizendo para você: cuidado nesse fim de ano. Cuidado com as distrações. Cuidado com as férias lá que você vai tirar. Cuidado com as pessoas com quem você vai sair. Cuidado com a sua tela de celular. Cuidado. Eu quero você bem. Eu quero você bem. Quem acredita no amor de Jesus? Você precisa de acreditar nesse amor. Ele está restaurando a gente. Quinta maneira dele restaurar a gente: com um olhar de amor que nos leva ao arrependimento profundo. Olha o que diz Lucas 22, verso 60. Pedro está lá embaixo, no pátio, nega Jesus. E aí a Bíblia diz, olha o que diz aqui: Pedro respondeu:
Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então Jesus está aqui na sacada, amarrado, sendo interrogado pelo Caifás. E lá embaixo Pedro negou uma, negou duas. Quando ele negou a terceira vez, o galo cantou. Jesus se virou e olhou dentro dos olhos de Pedro. Não olhou assim: sem vergonha, vagabundo. Não. Foi um olhar de amor. Foi um olhar assim: Pedro, você não me perde nem quando você tenta me perder. Essa noite Jesus está olhando para mim e para você. A Bíblia diz que ele saiu e fez o quê? Fez aquilo que Judas não fez. Sabe o que Judas deveria ter feito? Jogado as moedas dentro do templo e ido chorar. Quem sabe nessa noite você não tem alguma coisa que você precisa chorar, que você precisa arrepender, que você precisa dizer: Senhor. O que é um choro amargo, gente? É assim. Ó, gente, tem 2 tipos de choro no mundo: o choro daquilo que aconteceu com você, e o choro daquilo que você foi lá e buscou e trouxe para você. Você chora quando seu carro bate, quando alguém te assalta, quando você fica doente. Agora, quando é você que levanta de manhã e fala assim: deixa eu ir caçar um tumulto para mim. Foi isso que Pedro fez aqui. Jesus olhou para ele como dizendo: eu não desisto de você, eu te amo. Ele foi para o lugar certo, o lugar do choro e do arrependimento. É melhor chorar amargamente por alguns minutos e passar a vida eterna com o Senhor, do que ficar de boa. Sabe o que está me assustando nos dias de hoje, gente? O povo está pecando em paz. Eu fico vendo o story dos jovens e eu falo assim: eu não acredito. Molecada, gente, está todo mundo muito doido. Eu vou falar pela 1000ª vez aqui: na minha época, quando a gente ia pecar, era escondido. Hoje o povo peca e posta. E aí todo mundo sabe que eu gosto de jovem, amo adolescente, amo jovem. O povo fica me encaminhando as tretas que eles estão arrumando. Aí seu ministro de louvor, aí o seu líder de não sei o que, aí o carinha não sei o que, aí a menina que estava de mão levantada lá, que saiu na frente lá, aí... Quem sabe não é noite para a gente chorar, hein? Para a gente terminar o ano bem. Terminar o ano bem. Senhor, eu me arrependo. Posso te dar uma frase que Deus me deu muitos anos atrás? Viva uma vida de constante arrependimento, para um dia você morrer sem arrependimento nenhum. A coisa mais triste que existe é uma pessoa no leito de morte, que eu já vi várias vezes por ser pastor, em hospital e em casa, eu chegar lá e a pessoa chorando, se lamentando: ai, fulano, eu briguei com ele, agora ele não está aqui. Ai, eu fui um péssimo pai. Ai, por que eu não fiquei com a minha esposa? Ai, por que eu não me envolvi na igreja? Fiquei só trabalhando igual um maluco, juntei, agora eu estou morrendo aqui. Deus tem um plano para mim e para você. Não se assuste se dentro desse plano tiver que rolar choro amargo. Antes da risada vem o choro. Nós temos que aprender a chorar e falar: Senhor, me ajuda. Quando Jesus quer restaurar alguém, 6ª coisa que Ele faz: Ele nos dá um trabalho. João 21, verso 15. Depois que Pedro negou Jesus, Pedro começa o capítulo 21 aí dizendo o seguinte: vou pescar. O que aconteceu com Pedro? Não pescou nada. De manhã, quando ele está voltando para a praia com os colegas dele, sem noção, Jesus está na praia, mas eles não reconheceram Jesus. Aí Jesus fez aquela pergunta. Jesus também tem um senso de humor: filhinhos, pegaram alguma coisa? Tipo, moça que está frequentando boate, achou lá o marido de 1,80 m, olhos verdes, que ganha de mais de 10 mil? Falar nisso, só um alerta para as mulheres, tá? Não tem homem de 1,80 m que ganha mais de 10 mil, crente para todo mundo.
Então vocês vão ter que aceitar. Sabe o que agora é? É um conselho de um irmão que eu estou te dando. As mulheres têm que procurar mais um homem com cara de pai de família. Geralmente o cara pai de família, ele está quase usando um sutiã, ele tem uma barriguinha, ele está ficando meio careca, e esse aí é bom para você casar. Agora, se você está caçando os Bieber, a notícia é ruim para você. Ah não, mas eu quero 1,80 m, olha o vento, ganha mais 10 mil. Nem na Shopee você acha. Jesus pega e faz um café da manhã para os caras, e todo mundo senta para tomar o café da manhã, e de repente um falou com o outro assim: é o Senhor. O outro falou: o quê? É Jesus. Aí Jesus, no meio do café da manhã, vira para Pedro e fala assim: Pedro, você me ama? Gente, olha a pergunta de Jesus. Isso já tinha o quê? Quase 4 anos juntos. Jesus não quer saber do seu amor dele por ele agora, não. Jesus quer saber do seu amor por ele final do ano que vem, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos. Ele quer saber se o seu amor por ele está aumentando ou está diminuindo, porque ele quer restaurar a gente. O que Pedro falou? Senhor, eu te amo. O que Jesus falou? Então canta um louvor aqui para mim. Foi isso? Não. Cuida das minhas ovelhas. Você começa a ser restaurado por Jesus quando você começa a cuidar das ovelhinhas de Jesus. Está aqui, ó. Ninguém aqui é discípulo do pastor Flavinho, ninguém aqui é discípulo do Lucinho, ninguém aqui é discípulo do pastor Márcio Valadão, ninguém aqui é discípulo da pastora Isa. Vocês são todos discípulos de Jesus. E nós estamos aqui momentaneamente cuidando de vocês, ajudando vocês no que a gente pode, mas nós também somos ovelhinhas. Mas você começa a sair de você mesmo quando você entende que Jesus vai te restaurar. Gente, olha o que eu vou falar aqui. As maiores vitórias que eu tive na minha vida foi quando eu tirei o foco de mim e eu coloquei o foco em ajudar as pessoas. Enquanto eu estava aqui cuidando de gente, Deus estava cuidando dos meus filhos, cuidando da minha esposa, cuidando de mim e me dando aquilo que eu nem tinha pedido para Ele. Mas a gente inverte a ordem. Senhor, quando o Senhor me der o que eu quero, eu vou cuidar dos outros. Não vamos nunca. Jesus está chamando você com depressão. Aqui nesse altar, eu já preguei com trombose na perna, que o médico falou: eu vou assistir o culto. Se você estiver lá, eu vou mandar te prender. Com meia de pressão, tomando um anticoagulante. Falei: eu vou para o culto. Eu não quero saber da minha trombose. Já preguei aqui com depressão. Já subi aqui em lágrimas. Sabe por que eu subi? Porque eu sabia que tinha outros com depressão me ouvindo. Nós temos que parar com essa noção. Para eu fazer a obra do Senhor, eu tenho que estar bem. Que bem? Você tem que estar acordado. Aproveita e vê se a pessoa do seu lado está acordada aí. Dá um beliscão nela, por favor. Vê aí se sobrou alguma coisa aí nesse Stranger Things aí. Pedro, você me ama? Cuida das minhas ovelhinhas. Cuida das minhas ovelhas. Jesus vai te restaurando. Por isso que você tem que ser um voluntário na casa de Deus, para você começar a cuidar de outras pessoas. Olha mais a restauração que Jesus faz aqui. 7, Jesus restaura as pessoas com o poder do Espírito Santo. Atos capítulo 2 verso 14. Atos 2, 14, olha o que diz aqui a Bíblia. Diz assim: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Esse verso foi logo após a descida do Espírito Santo. Olha, se você quer ser restaurado, você precisa se encher do Espírito Santo. O homem que negou Jesus para uma empregada doméstica, poucos dias antes, agora chega diante de uma multidão de milhares de pessoas e fala assim: vocês mataram Jesus, mas ao matar ele, vocês fizeram aquilo que os profetas disseram, e agora nós podemos ser salvos. Nação de Israel, se converta ao Senhor. O Espírito Santo transformou Pedro num novo homem. Quem quer ser um novo homem, uma nova mulher, parecido com Deus, restaurado à imagem de Deus? Eu quero ser.
Mulher, você pode ter cintura 38, boca assim, ó. Você pode ter cabelão, pode ter um cílio desse jeito. Homem, você pode ter 2% de massa magra. Você pode ser trincado, shapeado. Você pode ter um carro rebaixado, grana. Se você não tem o Espírito de Jesus, você é um nada. Você é só uma pessoa instagramável, mais nada. Mais um que vai passar. Gente, vocês tinham que entrar no meu lugar pelo menos um mês na vida, para vocês atenderem os youtubers que eu atendo e os influencers que eu atendo, que tem milhões de seguidores, e posta assim, ó, e me liga assim: Lucinho, vou suicidar agora. Aí um ano não aguentei. Falei, mas eu acabei de ver uma foto sua fazendo uma dancinha aqui. Sabe o que ela falou para mim? É a dancinha da minha morte. Por isso que se você for burro, você vai acreditar nisso aqui, ó. Quando a internet surgiu, sabe o que todo mundo falou? Agora nós vamos saber a verdade, porque não é a TV que fala a verdade, é a rede social. Agora, gente, na rede social a mentira já chegou também. Se você cair nessa daquilo que você está vendo, você é muito bobo. O que conta é, no fim do dia, você está cheio do Espírito de Jesus ou você está vazio? É isso que conta. Melhor coisa que eu faço pela minha mulher é ser cheio do Espírito Santo. Melhor coisa que eu faço pelos meus netos é ser cheio do Espírito Santo. Melhor coisa que eu faço por essa igreja é ser cheio do Espírito Santo. Melhor coisa que eu faço pelo Brasil é ser cheio do Espírito Santo. Se você não se enche dele, nem passa pela sua cabeça assim: peraí, eu estou me tornando um homem que Deus gostaria que eu fosse? A mulher não está nem aí. Mulher, cuidado, para você não se tornar mais uma que só quer ser bonita. Eu entendo as mulheres. Eu tenho uma mulher lá em casa comigo há 31 anos. A mulher gosta de ser bonita e se sentir bonita. Mas se eu te falar que muitas hoje é só isso que tem. Dos homens eu não vou nem falar. Porque o homem tem dois tipos de homem: homem feio e muito feio. Então, se o cara é feio ou muito feio e pobre, você tem uma combinação punk. Você é obrigado a ser cheio do Espírito Santo. Porque imagina um cara feio, pobre e sabe o que eu descobri? O contrário de ser cheio do Espírito Santo é ser chato. Chatice tem a ver com a ausência do Espírito de Deus. Uma pessoa chata é uma pessoa que ainda não está sendo restaurada para se tornar a imagem do nosso Jesus. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela é agradável. Ela não é um idiota que fica assim, não é o Coringa, inimigo do Batman, não. Mas a pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode estar sofrendo, mas ela tem o poder de chegar num lugar calada, e calada ela sair, e as pessoas falarem: nossa, essa moça, esse rapaz tem um negócio diferente, né? Quem quer ter um negócio diferente, gente? Quem quer passar nos lugares e as pessoas falarem assim: eu senti o cheiro de Jesus aqui? Quem quer cheirar Jesus aqui? Eu quero. No meu boa noite, no meu abraço, na minha educação. Eu quero, eu preciso. Eu só tenho uma vida para viver. Eu não posso desperdiçar essa vida com um plano de poder pessoal. Eu quero dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, peraí. Se eu entreguei minha vida para Jesus, o que o Senhor quer? Ele quer nos encher do Espírito. Oitavo, quando Jesus está restaurando um homem com uma mulher, o que ele faz? Atos 11, verso 15. Atos 11, verso 15 diz assim: Pedro está se explicando para os líderes dos judeus, e ele diz assim, verso 15: quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se pois Deus deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos a eles, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Deus deu uma visão para Pedro. Sabe o que Deus mostrou para Pedro? Eu não vim só para os judeus, eu vim para o mundo inteiro. Agora entenda, você crescer numa cultura onde você tem certeza que Deus é só do seu povo,
Na hora que Pedro tem essa visão, toca a campainha, 3 homens. Esses homens levam ele na casa de um cara romano. O romano era o opressor do judeu. E o romano vira para ele e fala assim: há uns dias atrás um anjo desceu aqui na minha sala, mandou te buscar para você falar alguma coisa. O que você tem para falar? Pedro começou a pregar um sermãozinho. Quando ele estava na introdução da introdução, o Espírito Santo caiu sobre todos os italianos, todos os romanos que estavam ali. E o Espírito Santo veio. Aí, gente, olha bem, se tem um momento na nossa restauração onde Deus manda você cuidar das ovelhinhas dele, que é a igreja, tem um momento na caminhada com o Senhor que Ele manda você cuidar do mundo. Do mundo, lá de fora. Posso contar uma coisa para vocês? Eu oro por muitos países e pessoas que eu nunca fui e que eu nunca conheci. E eu sei que as minhas orações são ouvidas. Eu já estive bem pertinho da Nigéria, mas eu nunca entrei na Nigéria. Eu estive em Angola, estive em Moçambique. Mas eu tenho orado pela igreja da Nigéria. Quem está sabendo o que está rolando lá? O maior massacre de cristãos está acontecendo. De ontem para hoje, foram sequestrados 17 cristãos em um culto só. Os muçulmanos vão lá, pegam eles estão fazendo velório lá, é de 500 em 500, de 1000 em 1000, aquela fila de caixão. Aí você fala assim: o que eu tenho a ver com isso? Eu estou aqui no Brasil, com um governo complicado, com uma situação difícil, eu não quero saber de nada, eu quero só manter meu nariz para fora d'água. Ei! Quando Jesus começa a restaurar uma pessoa, você começa a sentir a dor de todo mundo. E você começa a falar assim: Deus, eu não tenho dinheiro para mandar, mas eu vou mandar o que eu tenho de mais precioso, a minha oração. Você começa a entrar em sites, você começa a procurar, você tenta ajudar as pessoas, você tenta fazer alguma coisa, não somente pelas ovelhinhas dele, mas também por aqueles que ainda não são ovelhinhas. Deixa eu te fazer uma pergunta: se você não serve para ganhar os perdidos e nem cuidar dos salvos, por que você está vivo? Porque eu ainda não casei, eu ainda não... meu filho, já está pronto para Jesus te levar então. Sabe para que eu casei? Para eu juntar com uma mulher doida, para nós fazer uma família doida, para ganhar mais família para Jesus. O fim do casamento não é você. O fim do dinheiro não é você. O fim da prosperidade não é você. O fim é revelar a glória de Deus para as nações. A minha esposa foi perseguida no curso de psicologia que ela fez. A Paty fez 5 anos de psicologia, entrou para a faculdade com mais de 40 anos. 5 anos estudando psicologia. Todo dia eles xingavam crente na sala, xingava pastor. Ela enfrentou muita coisa, foi muito difícil. Ela chegou em casa várias vezes falando em desistir. Mas no dia de apresentar o TCC dela, o trabalho de conclusão de curso, a diretora lá, a reitora, a mulher mais bambambam, falou assim: você está aprovada, mas eu quero te falar uma coisa. Desde o primeiro dia que você entrou aqui no campus, eu estava te observando. Você é diferente de todas as pessoas. Você tem um negócio que ninguém aqui tem. Você tem uma graça e uma alegria que eu não sei explicar. Eu só queria que você soubesse que quem você é não passou despercebido por esse campus. Nós vimos algo diferente em você. Eu estou te aprovando com nota máxima. Minha mulher, gente, eu escolhi bem demais. Se eu tivesse casado com uma antipática, imagina um pastor legal, alegre, e a mulher: vambora, tá demorando esse culto. Eu tô cansada. Eu não quero cozinhar. Por que eu casei, meu Deus do céu? Que às vezes você, mulher, está pedindo um homem para você. Você tem uma lição que a minha mulher aprendeu de uma forma muito dura. É que o homem dela tinha dono antes de ser dela. Ela está em casa agora, e eu estou aqui. Em 31 anos de casado, 9 anos eu dormi fora de casa. Você tem estrutura para dividir a pessoa que você ama com o mundo? Ela tem.
Porque ela está sendo restaurada cada dia mais. Uma mulher que entrou no campus universitário e fez a diferença. Está acabando, hein? Nono, sabe como é que Jesus restaura uma pessoa? Com o cuidado da igreja. Lá em Gálatas capítulo 2, verso 11 a 14, Pedro estava na igreja. Adivinha quem estava também? Paulo. No meio do culto, o Paulo chega para o Pedro e fala assim, a Bíblia diz, quando eu vi que Pedro não estava agindo de acordo com a verdade, briguei com ele na frente de todo mundo. Sabe o que Paulo falou para ele? Você é judeu e não consegue viver com os costumes dos judeus, e está querendo obrigar gentio a viver como judeu? E descascou Pedro. Já imaginou você nascer na igreja? Escuta isso aqui, só assim você vai entender. Você nasceu na igreja, está na igreja a vida inteira, andou com Jesus a vida inteira. De repente um trans, de repente um drogado, de repente um ateu se converte. Com pouco tempo que esse ateu está aqui, ele chega perto de você e te chama e põe o dedo na sua cara e fala assim, muda seu caminho, acerte sua vida com Deus. Gente, Paulo era um psicopata e um sociopata que matava as pessoas e torturava em nome de Deus. E ele pegou um discípulo que Paulo andou um dia com Jesus, Pedro andou todos. Era para Pedro olhar e falar assim, cala sua boca, quem tem autoridade aqui sou eu. Deixa eu te falar, quando Deus começa a restaurar a gente, sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a usar a sua igreja para a gente poder ser transformado e voltar a ser simples, e voltar a ser um pequenino. Muitas vezes você veio aqui hoje procurando uma resposta do altar, e a resposta está aí do seu lado. É uma pessoa que vai te dar um abraço, é alguém que vai te cumprimentar ali fora, é o cara do Uber que vai te levar e vai conversando com você. Muitas vezes as pessoas projetam muita coisa em Pedro, muitas vezes as pessoas projetam muita coisa em Paulo, e nós às vezes não temos nada para dar, porque a gente também tem nossos dias ruins. Mas Deus está dizendo para você, eu quero cuidar de você, e para te restaurar, eu preciso que você esteja na minha casa. Ei, você que está me assistindo aí, que está em casa, que é aqui da grande BH e podia estar aqui, por que você não veio? Acabou as aulas, você tomou pau. Ah, eu trabalho, beleza. Mas cara, vem mano, eu viajo o mundo inteiro. Sabe o que eu ouvi no Japão? Eu ouço isso toda hora. Eu ouvi isso essa semana, que eu estava em Porto Alegre. O meu sonho um dia é pisar onde tudo começou, na Lagoinha Matriz. Eu já ouvi isso tanto, que eu fico assim, eu já não estou nem mais aí. Você está aqui hoje, tem gente que está aqui perto, que mora aqui perto, não vem. Mas quando Deus quer restaurar, Deus pega muitas vezes um cara e uma mulher que a vida foi torta e usa ele para poder colocar a nossa vida no lugar. Quem aceitaria isso em nome de Jesus aqui? Ah, gente, um dia uma criança de 8 anos chegou perto de mim aqui e falou assim, eu quero orar por você. Eu ajoelhei, a criança começou a orar e começou a falar assim, Jesus, faz ele voltar a enxergar de novo. Ele enxergava tão bem, mas agora ele não está enxergando mais. E eu realmente estava cego por um tempo. Eu não lembro nada. Eu só lembro dessa criança. Melhor do que todas as pregações, melhor do que tudo. Paulo chamou a atenção de Pedro lá velho já de caminhada, velho de crente. Quem sabe você está aqui hoje, você é velho de crente já, velho, e está precisando de vir um novo, com sangue no olho, para olhar para você e falar assim, que vergonha, hein? Você 800 anos aqui dentro da igreja, não ajuda nada, não está envolvido com nada, só fica falando que não está concordando com isso, não está concordando com aquilo. Foi o que Paulo fez com Pedro. E o último, quando Jesus vai restaurando uma pessoa nesse nível, gente, sempre chega esse momento aqui, ó. João 21, 18. Vou ler para você João 21, 18. Olha a última coisa que Jesus falou com Pedro. João 21, 18.
Digo a verdade a você, Pedro, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Sabe qual foi o último grau da restauração na vida de Pedro? No ano 65 depois de Cristo, mais ou menos 30 e tantos anos depois que Jesus tinha morrido, Pedro foi crucificado em Roma pela sua fé em Jesus. Mas a tradição diz que na hora da crucificação, Pedro chegou e falou assim com os soldados: eu não sou digno de morrer como ele. E então Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Sabe quando você sabe que você está sendo restaurado por Jesus? É quando cada vez mais Ele pode pedir de você cada vez mais. 2025 foi o ano da minha vida onde Jesus mais me pediu renúncias. E o ano ainda não acabou. Esse ano foi o ano que eu tive que abrir mão de tantas coisas. Muitas coisas. O Senhor falou: filho, eu quero isso. No dia 2 de janeiro, eu já tinha feito tanta entrega. E eu estufei o peito e falei assim: arrasei. Já fiz a minha maior oferta da vida. Já fiz isso, aquilo. Já fiz isso, já entreguei isso, aquilo. Ah, gente, mal sabia eu. Fevereiro, pediu mais coisa. Março, meu Deus do céu. Abril, e Ele não para de pedir. E adivinha? Eu não dou com dor. Eu não dou com tristeza. Porque quando Ele vai te restaurando, as renúncias e as entregas se tornam um prazer. Que tanto Ele pode pedir de você hoje? Que tanto Ele pode falar assim: filho, filha, se você sair ali na rua agora e um cara puser um revólver na sua cabeça, falar assim: nega Jesus agora, qual vai ser a sua reação? Eu quero orar por você, porque nessa noite Jesus manda eu te dar um recado simples numa frase só: eu sonhei com você de um jeito, e eu queria te ajudar a chegar nesse jeito.